Boa tarde, meus amigos. Eu estou aqui preparando mais uma videoaula e o nosso objetivo hoje é responder para que serve, né, o que faz o engenheiro de produção, né? O que ele faz na organização, qual é o papel dele. Como todos sabem, eu há muitos anos já trabalho como gerente de projetos e trabalho também lecionando nos cursos de administração e engenharia de produção. E toda vez que eu sou convidado para dar uma palestra, para dar uma disciplina, essa é uma pergunta que eu sempre faço para os meus alunos, principalmente da engenharia de produção. Você vai se formar engenheiro de produção, mas o que você faz? O que você vai fazer? O que você vai entregar como engenheiro de produção? Parece uma pergunta óbvia, mas não é, né? Porque na cabeça da maioria, na cabeça de muita gente, fica claro o que o engenheiro civil faz. O engenheiro civil constrói prédio. Fica claro o que o engenheiro elétrico faz, né? Fica claro o que o engenheiro ambiental faz, né? Agora, nem todo mundo tem muita clareza sobre o que o engenheiro de produção faz. Qual é o entregável, né? Qual é o produto que o engenheiro de produção faz. Inclusive, muitos estudantes de engenharia de produção não têm uma consciência clara disso. Vai lá, se matricula no curso, como ele possivelmente, por algum motivo, não se identificou com as outras engenharias, ele acaba indo para a engenharia de produção. Ele quer ser engenheiro, mas não sabe o que o engenheiro de produção faz. Nem ele e nem muita gente, né? De uma maneira geral, da comunidade em geral. Mas da comunidade em geral, tudo bem, as pessoas não são obrigadas a saber. Agora, o aluno, né, o candidato, o estudante que tem a intenção de se formar engenheiro de produção, ele necessariamente tem essa obrigação. Então, essa é uma discussão que eu sempre começo nos MBAs que eu dou, nas disciplinas de graduação, até lá no mestrado, no doutorado, lá da universidade, lá no Instituto Militar de Engenharia, eu sempre levo essa discussão também, na UF, e por aí vai. Bem, então vamos lá. Eu vou tentar fazer um esquema aqui para facilitar o entendimento, né? Tudo começa a partir do fato de que as organizações, elas são grandes sistemas, né? Elas são grandes sistemas que estão inseridas dentro de um contexto, né? Então, eu tenho aqui um mundo real, né? Um mundo real aqui onde a gente vive, e dentro desse mundo nós temos as organizações. E as organizações, elas são sistemas, né? E aí é uma primeira... sistemas. A primeira definição que a gente precisa estudar, né? Um sistema é um conjunto de partes interdependentes, né? Quer dizer, uma influencia na outra, que trabalham em conjunto em prol de um objetivo em comum. Então, a nossa universidade é um sistema, né? Quer dizer, todo mundo trabalha interligado, professor, aluno, sala, coordenador, né? Em prol de um objetivo que é o quê? Que é gerar conhecimento, né? Então, todo sistema tem uma razão de existir. E as partes dele, as partes componentes desse sistema, têm o papel de contribuir
para que ele realize o que ele foi feito para fazer, né? Se tiver algum componente nesse sistema que não está contribuindo para a consecução do objetivo dele, esse componente ele tem que ser eliminado do sistema, né? Então, se eu penso aqui na universidade, tudo que existe da universidade, de alguma maneira, tem que contribuir para a construção do conhecimento. Se eu tenho uma coisa que existe aqui que não está contribuindo, ela tem que ser eliminada, porque ela não está agregando valor. Pois bem, mas isso é uma outra discussão, e depois eu posso realizar uma aula só sobre teoria geral de sistemas. Agora não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero falar é o seguinte: então, as organizações, elas são sistemas, e, como todo sistema, elas são compostas por processos. Algumas organizações possuem vários processos e outras nem tanto, né? Outras são mais simples. Então, eu tenho aqui um process, né? Um process. Aqui, uma entrada, um input, né? Input. Aqui, um output. Output. No meio aqui um processo, né? Todo sistema ele é composto por elementos, né, que executam um determinado processo. E aqui, normalmente, eu tenho um mecanismo de realimentação, de feedback, para ver se esse processo está funcionando adequadamente. Então, aqui nós temos um feedback, né? A questão é que esse input, né, essa entrada, ela é composta de quê? Essa entrada ela é composta de matéria-prima, né? Matéria-prima, mão de obra, e por aí vai, né? Recursos de toda ordem, né? Mão de obra, insumos em geral. Insumos em geral. Então, eu tenho, por exemplo, então vamos supor que somando isso aqui tudo, eu tenho uma entrada aqui de 1.000 unidades monetárias. Vamos supor, eu tenho uma entrada aqui de 1.000 unidades monetárias. 1.000 unidades monetárias de input, né? Se entrou 1.000, tem que sair mais de 1.000. Tem que sair aqui um valor maior do que 1.000. Por quê? Porque o papel desse processo é agregar valor. É agregar valor ao que entrou nele. Então, eu tenho que ter uma saída aqui, por exemplo, vou chutar um valor. Eu tenho que ter uma saída de 2.200 unidades monetárias. Unidades monetárias, né? Aí esse processo ele tem razão de existir, porque ele agrega valor. Ele recebe 1.000 e entrega 2.200. E a partir daí nós calculamos o que nós chamamos de produtividade, que é o R, que é igual ao output do processo dividido pelo input. Então, essa aqui é a fórmula da produtividade. Então, a produtividade nesse nosso processo aí, vou chamar de R1, vai ser igual a 2.200 dividido por 1.000. Então, a produtividade desse processo é 2,2. É claro que, para um processo existir, para um processo ter razão de ser, necessariamente a produtividade dele tem que ser maior do que 1. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o que ele entrega de output é maior do que o que ele recebe de input.
Se ele tiver um R, se ele tiver uma produtividade menor do que 1, esse processo ele precisa ser eliminado, ele precisa ser repensado. Né? Ele está errado. Porque se eu recebo 1.000 unidades monetárias e ele entrega 800, quer dizer que esse processo ele não tem a menor razão de existir. Eu estou perdendo dinheiro. Né? E a função do processo é agregar valor, que nem sempre, não necessariamente é um valor monetário, mas todo o processo tem que agregar valor. Né? Então, todo o processo ele precisa ter a produtividade dele maior do que 1. Então, é aí onde eu quero chegar na questão do engenheiro de produção. O engenheiro de produção, ele tem que ter isso na cabeça o tempo todo, ele tem que ter essa fórmula da produtividade, do R, que é a saída dividido pela entrada. E tudo que ele faz numa organização gira em torno disso, gira em torno da produtividade, gira em torno de aumentar a produtividade. Então, para eu aumentar a produtividade, necessariamente eu preciso ou aumentar o meu output, ou diminuir o meu input. Né? Eu tenho uma razão, né? Eu tenho uma fração. Se eu aumentar o numerador dela, eu vou aumentar o R. Se eu diminuir o denominador, eu também aumento o R. E o melhor dos mundos é eu conseguir as duas coisas. Aumentar o numerador e diminuir o denominador ao mesmo tempo. Nem sempre é possível, mas nós podemos trabalhar nesse sentido. Então, fica muito claro, se alguém lhe perguntar o que faz o engenheiro de produção numa organização? O engenheiro de produção, ele é o dono da produtividade da organização. Ele se preocupa o tempo todo em aumentar a produtividade, que é a saída sobre a entrada. Então, ele vai se preocupar ou em aumentar a saída ou diminuir a entrada. Então, quer ver? Vamos ver um outro exemplo. Vamos supor que eu entro com as mesmas 1.000 unidades monetárias. Então, eu tenho aqui uma entrada aqui de 1.000 unidades monetárias, e aqui na saída eu tenho uma saída de 1.800 unidades monetárias. Tá? Um processo que, teoricamente, faz a mesma coisa que o processo anterior, o de 2,2. Então, vou ter uma outra produtividade, né? Vou ter uma produtividade R2, que vai ser igual a 1.800 dividido por 1.000. Tá? Vai dar 1,8. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que esse meu processo, esse meu outro processo que me deu essa produtividade R2, é um processo pior que o anterior, porque ele tem uma produtividade menor. Né? Pior, sim, estou falando, tudo é relativo, né? É claro que eu estou falando de dois processos que realizam a mesma atividade. Né? Então, vamos supor que eu tenho uma organização, que eu tenho lá uma máquina que funciona todo dia. Segunda-feira, ela tem lá um operador que segue lá o checklist direitinho, e ela tem uma produtividade de 2,2 na segunda-feira. Na terça-feira é um outro operador, e aí esse outro operador ele me dá uma produtividade de 1,8. Quer dizer que a produtividade do operador da terça-feira é menor, é pior do que a produtividade do operador da máquina da segunda-feira. Então, isso quer dizer que é um caso a ser estudado, né? Por que na segunda-feira eu consigo uma produtividade de 2,2 e na terça-feira a minha produtividade é de 1,8? Eu preciso pensar sobre isso sistemicamente. Tudo bem que pode ser que o operador de terça-feira ele faça uma manutenção melhor, ele opere a máquina melhor. Então, tem outras questões também, a gente não pode ser tão radical, né? Mas eu tenho que pensar, eu como engenheiro de produção, eu tenho que pensar sobre isso. Por que um tem uma produtividade de 1,8 e o outro tem uma produtividade de 2,2? Alguma coisa aí está descasada, né? Bem, então é isso, meus amigos. É essa ideia que eu queria passar.
qual é o produto, né? Qual é a entrega do engenheiro de produção? O engenheiro de produção entrega produtividade para as organizações. E a produtividade é, dado um processo, com uma entrada e uma saída, a produtividade dele é a saída dividida pela entrada. E a produtividade ela tem que ser sempre maior do que 1. E aí, quer ver? É por isso, deixa eu apagar aqui essa figura, é por isso que se você olhar lá a grade de engenharia de produção, vou botar aqui, ó. Se você olhar lá a grade do curso de engenharia de produção, engenharia de produção, se você observar lá a grade do curso de engenharia de produção, ela é uma grade totalmente multidisciplinar, né? Você tem lá logística, as disciplinas, né, que compõem a engenharia de produção. Você tem pesquisa operacional, você tem ergonomia, segurança do trabalho, né? Segurança do trabalho. Algumas faculdades unem essas duas, né? Ergonomia e segurança do trabalho. Você tem inovação. Aí, e várias outras, né? Só dei alguns exemplos aqui. Aí um incauto pode falar assim, poxa, mas à primeira vista não tem nada a ver, pesquisa operacional, o cara vai lá estudar matemática, modelos matemáticos. Já a segurança do trabalho, tem lá as NRs, né? Inovação, o cara vai estudar lá ondas de Schumpeter, enfim, ciclos de inovação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, mas na verdade tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque, se você parar para pensar, todas elas contribuem para o aumento da produtividade, que é o que eu falei, é o output dividido pelo input. Então por exemplo, eu posso utilizar um modelo matemático da pesquisa operacional para maximizar, dado uma determinada entrada, dado um determinado input, eu consigo maximizar a minha produção. Então, eu estou aumentando o meu output, e aí, necessariamente, o meu R vai aumentar, que é a produtividade. Tem lá a questão da ergonômica, né? Então, eu vou estudar uma maneira, questão da postura corporal, os meus colaboradores não se lesionarem. Né? Então, quer dizer, na medida em que eu me preocupo em estabelecer um ambiente ergonomicamente seguro, a chance dos colaboradores se lesionarem é menor. Né? Então, com isso, eu contribuo também para manter a minha produtividade, porque senão o que vai acontecer? Se alguém se machucar, e sair, eu vou ter um custo sem produção, ou seja, o meu output, o meu output ele vai diminuir, né? Porque eu estou com o mesmo input, eu estou pagando o salário daquele funcionário que está machucado, no entanto, o que ele produzia não estará mais sendo produzido. Ou seja, esse output vai diminuir, e aí a minha produtividade vai cair. Né? Segurança do trabalho é a mesma coisa. A gente pode seguir o mesmo raciocínio da ergonomia. Inovação. Eu posso inovar com um produto totalmente novo, uma máquina, um equipamento, que pode produzir muito mais com a mesma quantidade de recursos, ou até com menos. Né? Eu posso pensar num processo totalmente novo. Então, se nós observarmos bem, todas essas... a questão da qualidade também, né? muito forte na produção, né? Engenharia da qualidade.
Então, a qualidade, entre outras coisas, ela foca muito na redução de desperdício, né? Então, se eu diminuo a minha quantidade de desperdício, eu estou diminuindo esse meu input. Então, eu tenho uma fábrica de sandália de borracha. E aí, para produzir a borracha, para produzir a sandália, eu preciso de 500 quilos de borracha, porque eu tenho lá uma perda natural do processo, 500 quilos. Então, se eu consigo bolar um novo processo que tem menos desperdício, então eu não preciso mais de 500 quilos de borracha. Com 400 quilos, eu consigo confeccionar a mesma quantidade de sandálias. E se você diminuir o seu denominador, necessariamente o R irá aumentar, mantido o numerador. Se eu diminuir o denominador, automaticamente eu aumento o valor do R. Ou seja, então essa questão do combate ao desperdício nas organizações, desperdício de toda ordem, desperdício de tempo, desperdício de matéria-prima, desperdício de espaço, essa questão de combate ao desperdício é muito séria. E ela é muito estudada lá na engenharia da qualidade. Então, se nós pensarmos bem, todas essas disciplinas, embora pareçam, né, todos esses campos de conhecimento, embora pareçam díspares, né, parece assim, numa primeira vista, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, pelo contrário, eles estão firmemente interligados uns nos outros. Né? Por quê? E, normalmente, para resolver um problema numa organização, normalmente eu tenho que lançar mão do conhecimento de várias dessas áreas ao mesmo tempo. Eu tenho que usar várias ferramentas de várias áreas, sempre visando o aumento da produtividade. Tá? Então, meus amigos, muito obrigado muito obrigado por assistirem essa aula. Eu espero ter contribuído e espero que essa dúvida nunca mais paire sobre a cabeça de vocês, né? Toda vez que perguntarem, fulano, o que faz o engenheiro de produção? Não é para ter dúvida. Engenheiro de produção, ele entrega produtividade. Ele é o encarregado, ele é o dono da produtividade de uma organização. Ou seja, ele está sempre com essa fórmula na cabeça. Eu tenho um processo com uma entrada e uma saída, e a produtividade desse processo é output sobre input. E essa produtividade ela tem que ser sempre maior do que 1. O engenheiro de produção, bem como qualquer gestor, ele tem que ficar sempre preocupado em fazer com que esse R da produtividade aumente. Seja aumentando o numerador, mantendo o mesmo denominador, aumentando o numerador para aumentar a produtividade, ou então mantendo o numerador, diminuir o denominador, porque aí também vai aumentar o R da produtividade. Ou os dois ao mesmo tempo, aumentar o numerador e diminuir o denominador. Então, esse é o grande entregável, esse é o grande produto que o engenheiro de produção realiza, entrega nas organizações. Muito obrigado e até a próxima.